Olá, turma do oitavo ano, bom dia para vocês. Então, hoje, dia 25 de maio, segunda-feira, iniciando os estudos de português de mais uma semana. Ainda estamos dando prosseguimento ao conteúdo do livro do segundo bimestre, tá? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito válido para estudantes no geral e para todo mundo, tá? Que vocês estudantes estão passando, né, por essa jornada escolar e vocês precisam se deparar com esse tipo de estudo, tá? E até depois da escola também. Então hoje nós vamos falar sobre seminário e sobre oratória, que uma coisa tem a ver com outra, tá? Então, esse conteúdo tá lá no livro, acompanhe comigo aí com o seu livro, nas páginas 100 até a página 104, tá? Então, vou explicar aqui como que são as características desses gêneros textuais, esse tipo de apresentação, tá? Então, antes de mais nada, oratória, professor, o que é oratória? É orar? Fazer oração? Não, oratória é no sentido de falar. Oratória é uma arte de você falar em público. E nem todo mundo tem isso bem desenvolvido. Então, para os tímidos, então, falar em público é a morte, né? Até na escola, às vezes tirar dúvida com o professor, ou então a fazer uma apresentação para os seus colegas de classe. Então, claro que são habilidades, a oratória é uma arte que ela é desenvolvida aos poucos. Claro que tem pessoas que têm esse talento de falar em público, não tem vergonha, tem uma boa articulação, um bom tom de voz. Mas tem outras pessoas que são travadas, ficam nervosas, com medo de errar, de ser zoado. Isso é normal. Mas para todo estudante é muito importante saber como que funciona, né? E a oratória, ela está relacionada com a prática de seminário. A prática de seminário nada mais é do que uma apresentação em público, né, uma apresentação oral de um determinado assunto. Então, quem é estudante, pelo menos uma vez na vida, vai ter que fazer um seminário, tá? Então, não tem como escapar. E é uma coisa muito válida. Eu, quando era criança, quando eu era estudante, eu era extremamente tímida. Não que eu não seja tímida agora, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público. Não era algo normal para mim. Na sala, eu nem levantava a mão pro professor. Eu morria de vergonha, de medo, era muito insegura. Mas com o passar dos anos, né, por mais que eu fugisse dessas apresentações orais, não tinha como correr, né? Tinha professor que mandava fazer seminário, tinha que fazer seminário. E hoje eu vejo o quanto que isso é importante, porque nos ajuda a desenvolver talentos, nos ajuda a melhorarmos a nossa dicção, a nossa timidez. Não pensem no seminário como uma tortura, e sim uma oportunidade da gente aprender cada vez mais, A gente não sabe. Vocês, por exemplo, não sabem ainda, ou talvez tenham uma ideia, do emprego que vocês vão ter. Vai que vocês vão ter um emprego que vocês vão precisar conduzir uma reunião, fazer uma palestra, uma apresentação, falar com o público, Então, é importante, tá? Para o nosso crescimento profissional, crescimento pessoal também, tá? Então, olha só, lá na página... Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver um pouco quais são as características de um bom seminário. Não basta chegar lá na frente, ler um papel, nem olhar para frente e ficar lendo assim, com voz baixa. Não, um seminário é um tipo de apresentação oral que tem que ser planejada, organizada, que envolve recursos, envolve, um passo a passo, todo um planejamento. E é no seminário, que é uma apresentação, é um tipo de apresentação oral, que nós temos a possibilidade de praticarmos a oratória, ou seja, a arte de falar em público, tá? Então, vamos ver. Então, na página 100 e na página 101, ele propõe aí um projeto em equipe. Só que nós vamos ter que fazer uma adaptação dessa atividade aí. Porque agora a gente, cada um na sua casa, né? Fica em casa, a gente não pode fazer nada em equipe, tá? Então, a gente vai adaptar isso aqui para o nosso contexto individual, tá? Mas hoje é só a explicação. Eu não vou passar nenhuma atividade para vocês, não, tá? Mas vocês já sabem que em algum momento vocês vão ter que fazer um seminário,
tá? Mas então vamos entender, para fazer um bom seminário, que recursos, que estrutura, que planejamento eu preciso ter, tá? Então vamos lá. Na página 100, ele começa a falar do tema, que ele propõe um tema aí de sustentabilidade, sobre a natureza, preservação da natureza, tá? Na página 101, ele diz que para você desenvolver um bom seminário, claro que o professor, às vezes, ele fornece o tema para você. Vamos supor que o tema seja sustentabilidade, igual ele propõe aqui. Você sabe tudo? Você é um expert em sustentabilidade? Não, porque para ver um bom seminário, eu tenho que ter certeza da qualidade das informações que eu vou falar para o meu público, tá? Seja no ambiente escolar, para os meus colegas, ou seja no trabalho, por exemplo, numa palestra. Então, eu tenho que ter cuidado com as informações que eu vou dar. Eu não posso chegar lá na frente e falar um monte de abobrinha, um monte de besteira, um monte de informação que eu nem sei se é correta, tá? As informações de um seminário, elas têm que ser selecionadas. Por isso, o primeiro passo depois que o professor te der o tema de um seminário é você fazer uma pesquisa apurada sobre aquele tema e sempre buscando fontes confiáveis. Tá? Então, quando você for fazer uma pesquisa, não fique baseando a sua pesquisa. Claro que pode usar a internet, sim, porque hoje as informações da internet estão sempre atualizadas. Mas você não vai ficar utilizando material de blog, de Wikipédia, porque na Wikipédia todo mundo pode ir lá e mexer naquela informação. Não é uma fonte segura. Eu posso usar sites de revistas científicas, de meios de mídia, né? Jornais reconhecidos. Eu posso utilizar o Google Acadêmico. Eu posso utilizar vídeos de professores do YouTube. Tem até o YouTube Edu, né, que é o YouTube educacional, voltado só para o ensino. Então, eu tenho que verificar a fonte da minha informação para ver se é uma fonte segura. Para quando eu chegar lá na frente, eu não pagar mico de falar um monte de besteira e o professor me repreender em relação às informações, ok? Então, o primeiro passo aí importante para um bom seminário é pesquisar. Tá? Pesquisar as informações e organizar essas informações. Porque nem tudo que você vai pesquisar, de repente, você vai utilizar. Tá? Então, ele diz aqui, na página 102, que para fazer um seminário, né, eu tenho que pensar nas pessoas que estão assistindo a minha apresentação. Tá? E uma das formas de eu garantir que as pessoas estão acompanhando meu raciocínio, estão compreendendo aquele conteúdo que está sendo ensinado, está sendo debatido, eu tenho que ter em mão alguns recursos especiais. Que recursos são esses? Então, olha só, lá na página 102, eu tenho assim, ó, vamos preparar os materiais de apoio e de divulgação. Então, não basta você chegar lá na frente, falar, a pessoa vai ficar assim olhando pra sua cara, ó. Ela não vai lembrar o que você falou 5 minutos antes. Então, você tem que ter algum recurso, algum apoio, seja um slide, seja um cartaz, seja escrever no quadro, né? Você vai ver os recursos que você tem em mãos. Mas que seja um apoio visual, um apoio para a pessoa poder acompanhar o seu pensamento. Tá? E a sua discussão, o seu debate. Então, vamos ver, ó, lá na página 102, diz assim, ó, um problema comum em seminários escolares é a dificuldade da plateia, quem está te ouvindo, né, para acompanhar o raciocínio dos expositores. Então, você que está falando, você é um expositor, tá? Você que está apresentando o seminário. Ou mesmo para estar atenta e concentrada na exposição. Então, se você só chegar lá e ficar falando, vai chegar uma hora que a pessoa vai perder a concentração, que ela vai ficar cansada. Por isso, você tem que ter um apoio visual, tá? Para a pessoa poder se concentrar também naquilo, tá? Uma maneira de amenizar tais problemas é preparar materiais de apoio. Então, você pode preparar slides, cartazes, escrever no quadro, você pode colocar uma música que tenha a ver ali com o seu tema, você pode distribuir resumos escritos, folders, né, panfletos com resumo, com os tópicos, né, da sua apresentação, para ela poder ir acompanhando, para ela saber que não, agora ele está na introdução, agora ele está falando disso, agora ele está falando do outro assunto, para ela não se perder. Tá? Então, você pode preparar um painel
com exposição, expor, né, imagens, né, gravuras que vão auxiliar na sua apresentação, né, um painel, ou colar cartazes ou figuras digitais em data show, em slides, tá, de PowerPoint, tá? Você pode dar xerox do resumo das suas apresentações para as pessoas. Aí os tipos de recursos vão depender da sua, como se diz, do que você pode ter, né? Às vezes eu não posso fazer slide, eu não tenho projetor. Então eu faço cartaz, escrevo no quadro, faço um painel bem bonito que prenda a atenção da pessoa para ela olhar e prestar atenção na apresentação, tá? Então eu tenho N recursos, tá? Que eu posso utilizar como apoio, tá? E não ficar lá só parado falando, tá? Agora, na página 103, ele dá aí a estrutura de um seminário. Não basta você chegar lá e ficar falando. Você tem que seguir uma estrutura, uma ordem, tá? Então, eu tenho a abertura, tá? O desenvolvimento e eu tenho o encerramento. O que tem na abertura? Tá? Você primeiro vai saudar a sua plateia, você vai cumprimentar as pessoas com quem você vai começar a falar. E não chegar lá e já meter bronca falando, tá? Você tem que indicar os tópicos que serão expostos e em que ordem, senão a pessoa fica perdida. Então, olha só, pessoal, agora a gente vai falar sobre sustentabilidade. Nós vamos iniciar falando sobre a importância da água, a importância do solo, depois a conservação aí, dos outros recursos naturais. Coloca tópico, tá? Não precisa escrever textos, mas tópico para a pessoa saber que é aquela ordem que você vai seguir, tá? E se você colocou os tópicos, você tem que seguir aquela ordem. Não adianta fazer uma bagunça, começar lá do final e ir pro meio e depois pro início, não. Tem que ser tópico a tópico para a pessoa ir junto com você acompanhando o assunto, tá? E atenção aos tempos verbais. Nessa parte da introdução, da abertura, geralmente se usa o futuro, por exemplo. Bom, a partir de agora, pessoal, nós falaremos sobre sustentabilidade, discutiremos o tópico 1, depois o tópico 2, depois o tópico 3, e em seguida, após, falaremos sobre os problemas e depois encerraremos e daremos tempo para perguntas, sempre no futuro, tá? No desenvolvimento, o que tem que ter no desenvolvimento aí do seminário, tá? Você pode fazer perguntas ao público, tá? Você não precisa ficar falando sozinho. Haja gogó, né? Você pode interagir com o grupo no seminário. Você pode permitir que eles falam, que eles contribuem com as informações, tá? Você pode fazer, então, pergunta ao público, tá? Porque quando você faz pergunta, você atrai a atenção do público, verifica o que ele já sabe sobre o assunto, confirma se todo mundo está atendendo. Então, uma técnica, tá, de oratória e uma técnica do seminário de uma apresentação. Você pode usar palavras que indiquem a relação entre as ideias, por exemplo, portanto, mas, apesar, então, que são os conectivos, para melhorar a coesão e a arrumação das suas frases. Tá? Você pode fazer uma transição adequada entre a fala de um colega e a de outro, tá? Dá tempo de um falar, o outro falou, tá, sim, agora sim o senhor pode falar, ou não, colega, tal, você pode agora falar, em seguida o outro, sempre numa ordem, de forma organizada, tá? Explicar novas palavras, tá? Ou palavras difíceis. Se você for utilizar alguma palavra que seja difícil, você tem que explicar, tá? No seminário você tem que ser bem didático, você tem que ter certeza que todo mundo ali está entendendo o que você está falando, tá? Fazer referência a materiais de apoio. Lembra da pesquisa que você fez? Então, se você pesquisou e achou numa revista científica e tá falando ali, você pode falar, de acordo com a revista tal, ou de acordo com o site tal, de acordo com o professor tal, ou o cientista tal. Você pode citar suas referências, que isso dá mais credibilidade para sua fala, né? Quem está ouvindo vai saber que você não inventou aquela informação, que aquela informação tem uma fonte segura. Então, a tendência é acreditar, tá? Usem termos que marquem a sequência do pensamento. Em primeiro lugar,
Em segundo lugar, além disso, por fim. Então, quando a gente vai falar para uma pessoa, para um público, a gente tem que falar de uma forma organizada, tá? Para não dar confusão aí na cabeça de ninguém. Apresentar exemplos. Eles deixam a explicação mais clara e interessante. Então, se você vai falar sobre sustentabilidade, se você vai falar sobre literatura, seja qual o assunto for, é bom você dar exemplos, porque no exemplo que a pessoa vai ver a aplicação real daquele conceito e ela vai vai ajudá-la, né, a entender melhor aquele conteúdo e, inclusive, a sua fala. E, por fim, no encerramento, você vai encerrar o seu assunto, vai agradecer a atenção do público, né? A contribuição, se alguém falou e participou, e você pode ou não deixar o espaço aberto para perguntas e debate. Vai depender de que tipo de seminário é, se o seminário for aberto para isso, tá? Então, eu vou mandar junto com esse vídeo, então, um recurso escrito para vocês anotarem no caderno, tá? Então, façam direitinho, pausem esse vídeo, façam anotações aí de acordo com as explicações, tá? Leiam aí essas páginas do livro, tá? Que ele fala sobre essas técnicas de seminário e de oratória, tá? E pensem, gente, que isso é muito importante para o aprendizado de vocês, tá? Porque não tem ninguém mais que faça seminário do que aluno. Aluno sempre tem que fazer apresentação. E por que não sempre fazer uma apresentação legal, tá? Porque não é só ali para o professor, tá? Quando você faz um seminário legal, seguindo esse passo a passo, essas técnicas, você está se preparando para a vida. Quem sabe lá no futuro seu chefe não vai pedir para você fazer uma palestra, para você conduzir uma reunião. Tudo isso é aplicável, tá? A apresentação oral de seminário é muito similar a você conduzir uma reunião, a você dar uma palestra, ou você conversar com um cliente, tá? Tenham isso em mente, tenham em mente que esse é um ensinamento para a vida, tá? E em algum momento vai ser útil para vocês. Sem falar que ajuda a gente a desenvolver nossas habilidades. Habilidade de pesquisa, como fazer uma pesquisa boa, como interagir com o outro, como falar em público, o tom de voz que eu tenho que usar. A postura no seminário também é importante, tá? Eu não tenho que ficar abaixada, lendo, ou rindo, fazendo palhaçada, assim, todo jogado. Eu tenho que ter uma postura, porque na postura a pessoa percebe ali a sua intenção, né? Pela postura, pelo olhar, pela forma como você fala, tudo isso está em jogo, porque você está de frente para as pessoas. Então, a sua expressão facial e corporal vai estar muito em jogo, diz muito a respeito da sua pessoa, tá? Então, para você ter conduzir melhor um seminário, também a postura, a fala, a expressão facial também tem que ser bem formal, tá? Claro que não quer dizer que você não vai interagir com o público, não vão brincar, depende da situação, tá? Mas tenham sempre isso em mente, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato aí no privado, que eu posso explicar. Quem não entendeu, leia de novo aí as páginas. Se ainda não entender, entre em contato comigo, tá? Tô sentindo falta de vocês estão um pouco participativos no grupo do WhatsApp, tá? Não falam comigo, tá? Quase não tiram dúvidas. Então, gente, vamos melhorar isso, tá? Vocês têm que participar mais, falar mais. Eu sei que alguns de vocês são tímidos, mas eu também era tímida, tá? E chega um momento que a gente precisa vencer os nossos medos, tá? A gente tem que botar a vergonha de lado e seguir, tá? Pra gente poder conquistar e desenvolver nossas habilidades, tá bom? Não deixem de participar, de fazer um comentário desse vídeo para poder conseguir presença. Gente, lembre-se, presença, excesso de falta também reprova. É lei, tá? Tem um quantitativo aí, mas lembre-se, por exemplo, hoje é segunda-feira, é um tempo. Aí, se você não participar, já leva falta. Quarta-feira, mais um tempo. E sexta-feira são 3 tempos. Se vocês não participam, vocês vão levar 3 faltas de uma vez, tá? Então, cuidado, tá? Participem e façam comentário aí para poder ganhar presença, tá? Tchau, tchau.